Hallelujah. Amen. Mount Zion. Amen. Oh, that hallelujah is not born again. Hallelujah. Amen. Good. Let's pray. Father, we thank you. Pai, muito obrigado. We give you praise. Te damos louvor. We love you, Jesus. Te amamos, Jesus. We love you, Te Jesus. amamos, Jesus. We love you, Jesus. Te amamos, Jesus. We love you, Te Jesus. amamos, Jesus. We worship. Te adoramos. We adore Te you. adoramos. There is none like unto Não thee. há outro como tu. And there is none that can be Não há compared to outro que you. possa ser comparado a ti. Faithful Father, Oh, Pai fiel. glorious God, Pai glorioso. you are wonderful. És maravilhoso. You are excellent. És excelente. You are powerful. És poderoso. You are És marvelous. maravilhoso. Receive all the glory. Receba toda a glória. Receive all the honor. Receba toda a honra. Receive all the Receba adoration. toda a adoração. Speak to us this Fala hour conosco. and let your name be Que o seu glorified. nome seja In glorificado. Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Please take your seat. Podem se assentar. Hallelujah. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. We bless God for today. Bendizemos a Deus por hoje. I'm happy to be here. Estou feliz por estar aqui. No Monte Sião. Mais uma vez. It's like people are not happy to be Vocês parecem here. não estar felizes que eu esteja I aqui. should have gone to another branch. Talvez deveria ter ido a outro mesmo. But thank God. Thank God for today. Graças a Deus por hoje. And I want to appreciate E quero the apreciar ministers of the os house, ministros da casa, especially the one in church today. especialmente a que está aqui hoje. Ecclesia. Amém. Can we appreciate her for the good work that she's doing here? Pela obra que ela tem feito aqui. Some of you have to look at her and you have to know that it is possible. Amém. Na Bíblia vocês têm que olhar para ela e saber que é possível. How God can use someone Como Deus pode
usar alguém. How God can prepare someone Como Deus pode preparar alguém and use the e person usar a pessoa for His glory. para a sua glória. If you are looking for an example, Se querem um exemplo, then that is your example. então eu sou. Glória a Deus. I also want to appreciate Minister Chisola, who Também is quero here. apreciar a ministra Tisola que não está aqui. Minister Melody is also O here. ministro Melody também está And aqui. all the leaders of E todos Mount os líderes do Zion. Monte Sião. God bless you for what you are Deus doing. os abençoe pelo que estão fazendo. I know some of you, this is your first time of seeing Sei que me, alguns de vocês já é a primeira vez a me verem, but I knew you before you mas eu os came. conhecia antes de vir. I said I knew you before Eu you os came. conhecia antes de vir. Amém. And I knew that you would come to Mount Eu Zion sabia que viriam ao Monte Sião before you came to worship. antes que viessem à Rússia. Glória a Deus. That is why God prepared this place. É por isso que Deus preparou este lugar. Because God knew that one day you will come to Porque worship. Deus sabia que vocês um dia viriam à Rússia And you need a place to e worship. precisariam de um lugar para You adorar. need Amen. brothers and sisters on Também fire irmãos e irmãs em fogo to worship with para them. adorar contigo. So God prepared Então Deus a preparou place for um you lugar para ti before you came. antes que tu So viesse. you are special to Então God. tu és especial para Deus. He prepared a place before Ele you preparou came. um lugar antes que viesse. I said that means you are special Eu to disse, God. isso significa que és especial para Deus. It means God thinks about you. Significa que Deus pensa em ti. God is interested in your Deus life. está interessado em tua vida. That's why He É prepared por this isso que place. Ele te preparou este lugar para ti. And we Amém. thank God for what E He's damos doing. graças a Deus pelo que Ele está fazendo. Amém. It's good I also came É bom que eu também vim, because she's been disturbing with me with instruments. porque ela tem me preocupado com instrumentos. But I know you need them. Agora sei que precisa. Amém. And we work on that. E vamos trabalhar nisso. Just Amen. next few weeks. Nos deu umas poucas semanas. Glória a Deus. Deus fará. Amém. Amém. And God bless the instrumentalists Deus abençoe os for instrumentos. finding a way to make this happen. Encontrar uma forma de fazer isso. God bless you. Deus te Now, I abençoe. want to share a word. I don't have much time today. Quero partilhar uma palavra, não tenho muito tempo I hoje. just have 40 minutes. Só tenho 40 minutos. And what I want to share with you, I can do it for 1 year. O que eu quero partilhar convosco, eu posso partilhar em um ano. So imagine 1 year message for 40 minutes. Então, imagine uma mensagem de um ano em 40 minutos. But God will help us. Mas Deus vai nos I want you ajudar. to open your heart Quero que tu abras o teu coração and just follow as God speaks to you, e not me. sigas enquanto Deus fala contigo. It is God speaking to you. É Deus a falar contigo. Amém. I'm not here to share my opinion Não estou aqui para partilhar minha opinião or what I think. ou o que eu penso. I am here to share the word of Estou God. aqui para partilhar a palavra What de God Deus. is saying É o to que us. Deus está a dizer para nós. Hallelujah. Aleluia. Now, our theme for the month is hunger for O God. nosso tema do mês é fome por Deus. What we call spiritual O que hunger. nós chamamos de fome espiritual. Hunger for God. Fome por Deus. Spiritually. Espiritualmente, estar com fome espiritualmente. You know, physically, we have all been hungry before. Fisicamente, já estivemos todos com fome antes. And you know how it feels when you are hungry. E tu sabes como tu te sentes quando estás com fome. And that hunger E aquela fome leads you lidera-te to go and look for food. a procurar comida. So, you eating Então, tu comeres is as a result of the é hunger. como resultado de fome. So, hunger Então, a fome provokes provoca you to eat. o que tu queres comer. Eat. E quando tu comes, You are filled. tu te sentes sácio. The same happens Então, o mesmo spiritually. acontece espiritualmente. Before you can be filled, Antes que tu possas ser preenchido, or let me put it this way, before you can olha, express deixa eu dizer, antes de expressar more of God mais de Deus and do more for e God fazer mais para Deus and experience e God in your experienciar life Deus na tua vida and have that personal e ter relationship aquela with relação God pessoal com Deus and to grow more e in para the crescer Lord, mais no Senhor, it starts with a começa hunger. com fome para com Deus. Something has to be stirred Então, within you. algo tem que ser provocado dentro de ti. What do we mean when we say hunger O for que God? nós dizemos quando dizemos fome por Deus? A strong desire, Um desejo forte, a craving, a longing, um desejo, a yearning uma ânsia
for God. para Deus. It means there's a deep desire Significa in que you há desejo profundo em ti, that I need God. que eu preciso de Deus. A deep desire Desejo in me profundo em mim, for more of para God in mais my de life. Deus em minha vida. A deep desire in Desejo me profundo em mim, to see para God ver Deus at work in me. trabalhando em mim. A desire in me Desejo em mim to walk in purity para andar em pureza and righteousness. e santidade. A desire in me Desejo em mim to become. para me tornar mais como Deus. You know, in Romans 8, Sabem que em Romanos 8, he called us a Bíblia ele nos to chamou conform para nos conformarmos image à of his son. imagem do seu Filho. I've told you before. Eu já vos disse antes. One of our major objectives Dos in the nossos kingdom, maiores objetivos no reino, why we come to church, enquanto viemos para a Why we igreja, serve God. enquanto servimos a Deus, is to become like é nos Christ. tornar como Cristo. Amém. Hallelujah. Aleluia. That is our first priority. Esta é a nossa primeira prioridade. It's not because I want to Não marry. é porque Marriage eu is quero good. casar, casamento é bom. It's not because of money. Não é por causa do Money is dinheiro, good. o dinheiro é bom. It's not because I need to get the Não é porque eu answers. tenho que ter 5 no exame. It's good. É But bom. those are bonus. Mas esses são But bons. the main aim O objetivo principal become é like que eu me Christ. torne como Cristo. Is Amém. that I'll become E like é Him. que eu me torne como Ele. And to become E like para Him, me tornar como Ele, it starts with a strong começa com desire. desejo profundo. A desire in you Desejo em ti. that I want to become like Eu Him. quero me tornar como Ele. I want to Eu express. quero expressar a Ele. I want to Eu experience Him. quero experienciar a Ele. I want to Eu manifest Him. quero manifestar a It Ele. starts with that desire. Começa com esse desejo. And that E desire este desejo, to become para like se Him tornar como is Ele, what we call é o spiritual. que chamamos de fome Hunger. espiritual. And my prayer for E a you minha oração para ti is that God é que will Deus stir up comece a provocar that desire aquele desejo in you em ti to become like Him. para se tornar como Ele. Amém. Hallelujah. I said, my prayer, Eu disse que a minha oração and as we go é para through que enquanto this teaching this passamos por month, esse ensinamento este mês, Prayer a for minha you. oração para ti is that é que God will stir up Deus comece a provocar a strong um desire forte desejo in you em ti to become like para Him. se tornar como Ele, To become like para Him. se tornar como Ele, To be used of Him. para ser usado por Ele, A desire to please Him. desejo para lhe agradar, A desire to live for God. desejo para viver para Deus, A desire to honor Him. desejo para honrar a Let's Deus. start with that Começa desire. com aquele desejo. Amém. Psalm 42. Salmos 42. Psalm 42. Salmos 42. Let's start from verse 1. Vamos começar do versículo 1. Psalm 42 from verse 1. Salmos 42, versículo 1. As the deer Como a corça panted anseia after por water brooks, águas, as the deer. como a corça, So just as the deer então assim como a corça cannot survive não without water, sobrevive sem a água, you see, the deer a corça without water sem água can't survive. não pode sobreviver. And so when a deer Então quando a corça is thirsty, ela está com it's a sede, matter of life and é death. uma questão de vida e morte. It has to do Tem everything que fazer possible tudo possível to get water. para obter água. Else it is in danger. Então, ou estará em perigo. Because without water, Porque sem água you can't survive. não pode sobreviver. I don't have my time today. Não but tem it's muito tempo, also mas about tem the água deer. também sobre a That when corça. there is Que water, quando há água, there's something about the deer that attracts the tem enemy. algo sobre a corça que atrai o But when there inimigo. is water, Mas quando há água, it reduces that thing that attracts. a água reduz aquela coisa que atrai o inimigo. Então a água se torna proteção para a corça. The thing is that A coisa é que, just as oxygen is to man, assim como o oxigênio é para o that homem, is how water is to assim the é deer. a água para a corça. If you don't have Se oxygen, não tens you oxigênio, will die. vais morrer. And the Bible says Então a Bíblia that is diz how important é water assim como é importante a água is to the deer. para a corça. And now the writer Então o escritor, of Psalm 42, Salmos with the 42, sons of Korah, os filhos de Cora, they are saying, or he ele says, diz, ou ele diz, as the deer assim como a corça desire, anseia, yearns, deseja, pants anseia for por water, água, so
anseia for God. por Deus. In other words, if the deer Em outras palavras, a coisa cannot survive, não pode sobreviver without sem water, água. I am nothing without Eu God. não sou nada sem Deus. If the deer Se a coisa cannot live não pode viver without water, sem a the água, soul, então my soul, também a and minha the alma, deep assim, within me, dentro de mim, there is a desire há for desejo more of para God. mais de Deus. There's a desire. Há desejo para me tornar como o Senhor. So it starts from that Então desire. começa do desejo. And until E até that que desire is aquele desejo satisfied, seja you satisfeito, become tu restless. se tornas As a matter sem of fact, descanso. when the deer is thirsty, Quando a coisa está com it sede, is restless ela não tem descanso until it gets water. até que encontre a So água. the psalmist is saying, Então o salmista está just dizendo as the que deer is assim como a restless, coisa está sem descanso, until it até finds que water, encontre a água, so my soul assim é a becomes minha restless alma sem descanso. till I have Até que God, eu encontre a Deus. till I become Até like que eu me God, torne till como I Deus. express Até que eu God, expresse a till Deus. I become Até like que eu Him. me torne como Ele. As the deer, Assim como a coisa anseia por água, so my soul também a minha alma longeth after tem sede de long que a after tua God. alma deseja. I said, may your soul Amen. Tua alma long deseja after Deus. God. Que a tua alma deseja. I want to pray this prayer. Eu quero que Put faça your hand on your oração. heart. Coloca a tua mão com Lord e Jesus, diga, Senhor Jesus, create in me cria em mim a hunger for you. uma fome por ti. Create in me Cria em mim a desire for you. desejo por ti. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Now, when we read the verse 2, Quando leste o versículo he 12, said, my diz soul que a minha alma thirsts for what? God. deseja a Deus. There's a hunger in me Há for uma God. fome em mim por Deus. There's something in me for Tem God. algo dentro de mim por Deus. Hear me. Escuta. When you stop being hungry, Quando tu paras de you fome, stop growing. tu paras de crescer. Because the more hungry you are, Porque quanto mais fome the tens, more God fills you. mais Deus te enche. So that is that Então uma coisa the é reward for hunger is hunger. que o galardão para a fome é a fome. I repeat. Eu The repito, reward for hunger. o galardão para a fome é a fome. When you are hungry for Quando God, estás com fome, te you enche. become more E hungry. ficas com mais It fome. fills E you. ele te And enche. you become E more ficas hungry. com mais So fome. the more you become Então, hungry, quanto mais fome and tens, it fills e you, ele te enche, the more hungry mais you fome become. tens. Amém. And as it fills you, Enquanto ele te you enche, keep growing. tu continuas a crescer. Continuas a As you crescer. yield to E Him, enquanto tu te entregas a ele, continuas a so crescer. when you stop being Então, hungry, quando tu paras de ter fome, stop tu growing. paras de crescer. What makes you O que te consistent faz consistente in this kingdom neste reino is hunger for é a fome por Deus. When you are struggling in Quando your walk with God, tens dificuldades na tua caminhada com Deus, then you are not hungry. significa que não estás com fome. When you are struggling to Quando pray, tens dificuldades When you are em orar, struggling to read the quando word, tens dificuldades em ler a when you are palavra, struggling to quando do tens everything, dificuldades em fazer qualquer coisa, you are not hungry. não estás com fome o You suficiente. know, when you are hungry, Quando estás com fome, fisicamente, you don't like mesmo a comida que não gostas, it looks sweet for you. parece doce para ti. Amém. Quando estás com a comida que não gostas, You want to eat it tu queres comer. because all that you are interested in, Amém. that hunger will be É que satisfied. aquela fome seja satisfeita. If you are not eating Se it, não estás a comer, you are not hungry então enough. tu estás com fome suficiente. In the same way, Do mesmo when you are jeito, struggling to quando breathe, to feed tu tens on the word, the bread of life, a tua palavra, que é o pão da You are not hungry. vida, estás com fome suficiente. because when you are hungry enough, Quando tu tens fome It's there so that suficiente, desire é que cria desejo em Go for the ti de ir atrás da go for the comida, word. ir atrás da palavra. may God step up and Que hunger. Deus cria desejo em ti, uma fome em ti. Amém. David understood that. Davi entendeu isso. I said, as the deer pant E for water, disse, so my soul. por água, a minha alma. Psalm 63. Salmos 63. Psalm 63. Salmos 63. Psalm 63. Salmos 63. Psalm 63. Salmos 63. Verse 1 and 2. Versículos 1 e 2.
He said, oh God, Oh Deus, thou art my God. tu és o meu Deus. Now look at what early Cedo will I seek te you. buscarei. So what will make me O seek que God? que me fará buscar a What will Deus? make me wake up O que que vai me fazer early in acordar the morning cedo de manhã to seek God? para buscar a What will Deus? make me wake up O in the que que vai me midnight fazer acordar de and madrugada say, I want to e pray? dizer eu quero orar? What will make you O que que vai te fazer in the middle of the winter no meio do inverno, when you're fasting? menos 20, That is, I'm still coming to dizeres church. que eu ainda venho à igreja? What will make O you que é que vai te fazer leave your bed early sair in the da tua morning cama cedo de manhã and come to church? e ir à igreja? What will O make que you é que vai te fazer leave your friends who are going to sair, the club? deixar os teus amigos que And vão come para and sit juntos here. e vá e vir sentar aqui? What will make O you? que é? He said, early Ele diz que will I seek you. te buscarei. I will wake up early. Vou acordar de manhã. I woke up in the Eu vou night. acordar de noite. There's a desire Há in um me to desejo seek em you. mim de te buscar. I want to spend Eu time with you. quero investir tempo contigo. I want to have the Eu night with quero you. ter a noite Say, contigo. early will I seek you. Cedo te buscarei. What will make me seek O que you é que early? me fará buscar a Deus What will cedo? make me O wake que up é que me fará acordar in the middle of the no night meio da noite and say, I want e to pray? dizer eu quero orar? What will make O que é me que vai me fazer? every morning Eu toda Take manhã my Bible pegar a minha Bíblia and want to read? e querer What ler? will make O que me? é que me fará? What will make O me que é que me wake fará up every morning acordar toda manhã and e desire desejar that I need to que read? eu preciso ler? Early will I seek you. Ele diz que de manhã te Look at the buscarei. next verse. Olha para o próximo versículo. My soul. Minha alma, Read it in Portuguese. podem ler em português. Read it. Can somebody read it for me? Alguém Psalm pode 63, ler? verse Salmo 1 and 2. 63, 1 a Somebody read 2. it for me. Alguém In lê? Portuguese, don't Em worry, I'll português. understand by the Spirit. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te Take your buscarei. time, you are reading fast. Take your time, Ó Deus, Oh God, tu és o meu you are Deus, my God. de madrugada te buscarei. So, he said, early will I seek you. The version say the midnight. Yes, midnight or early. Early will I seek you. Cedo te Now, buscarei. the thing is, Ashmo, why will I wake up early? Por que eu vou acordar cedo? Why will I Por get que up? é que eu vou me What levantar? will make me wake up O in que the que middle of vai the me fazer night? acordar no meio da noite? What will bring you to O que church que this vai te morning? trazer à igreja esta manhã? When it is cold and you Quando can está sleep, frio e tu podes dormir. there has to be something. Tem que haver algo. Now that means that Isso significa que hoje, that means if you are in church today, significa que se estás na igreja there hoje, is a dimension of tem hunger uma in you. dimensão de fome em ti. Do you believe that? Tu acreditas nisso? Amém. Sleeping by now. Poderias estar a dormir So agora. if you are in church this Então, se morning, tu estás na igreja esta then manhã, it is a sign. é um sinal At least de que pelo there's a menos dimension of existe uma hunger in you. dimensão de fome em ti. As you be in church, E por isso é que estás na igreja. you'll be sleeping on your bed right Poderias now estar a dormir or doing something ou different. fazer uma outra coisa. But for you to come, Mas para vires, it means that there's a desire significa que há um desejo to know more. de conhecer mais de Deus. Hallelujah. Aleluia. So say, early will I Então, seek diz que you. cedo Can you te continue? buscarei continua. What will make you wake up O early? que é que lhe fará acordar cedo? A minha alma tem My sede. soul. My soul After you. tests after you. So he is able to wake up early Alguém que acorda cedo because porque his soul, a sua alma there is a desire. tem um desejo. In him. Tem um desejo There is something nele. within Tem him. algo dentro dele. Desiring for God. desejo So por before Deus. he realized, Então, antes dele He is perceber, awake. ele já acordou. he's not thinking of how cold Ele it já is. pensar o quão frio está. You see that hunger in you. Aquela fome em I ti. told you to make you Eu restless. vai te fazer sem descanso. You Tu sleep. Amém. vais You dormir. cannot even sleep. Não consegues nem dormir. I'm telling you. Estou a dizer. How I pray for people here Eu today. oro por vocês hoje. Baptize you Então vamos with a batizar. hunger for him. Fome por ele. I'm telling you. Eu estou a When you dizer. get that hunger, Tu tens aquela fome. you don't want to pray, but you start praying. Orar, mas começas a orar. Oh, glória. Não quero descer agora. I want to behave myself. Amém. This is my first time. Hoje é o meu primeiro Some of dia. you don't know me, so I want to be gentle. Quero me manter. Now I'm saying, early will I seek him. Cedo te buscarei. Why? Por quê? Now I've told you, when you see a colon in the Bible, it's Quando explaining vem uma vírgula na Bíblia, my soul. ponto, minha alma, Portuguese. já falei em português.
deseja. Flesh desires. My flesh, oh Jesus, my soul testifies. There's a desire. Há um desejo. There's a desire Há um in me for desejo God. em mim por Deus. That's why I wake up early. É por isso que eu acordo cedo. That's why I wake up early to pray. É por isso que eu acordo cedo para So if I orar. can't wake up early Então, to se pray, eu não consigo acordar cedo para orar, spiritually I'm not hungry. fisicamente não estou com fome. Because when you are spiritually Quando tu hungry, estás com fome you espiritualmente, become tu restless. ficas sem descanso. Until you find God. Até que encontres a Deus. Sometimes, Às vezes, when you are spiritually quando hungry, tu és espiritual, let me give you an example. deixa eu te dar um exemplo. When I came to Russia, Quando eu vim à Rússia, no, I've been here for 18 years já already. estive aqui há mais de 18 anos. And when I came, that was I think Quando eu cheguei, acho que para 2007, 2008. And when I came, Quando eu cheguei, there was, of course, there was no AGC. claramente que não havia AGC. And I used to go to a church. E eu ia para uma igreja. And the thing is that I'll go to that church E eu ia para aquela igreja. after the service. E depois do culto, It's like I'm not full. eu não estava cheio. It's like Eu não sentia algo não estar no lugar. I still feel that Eu no. ainda sinto. Then I'll go to another church. E eu ia para outra igreja. Because the service we used to go was in the morning. O culto que íamos era de manhã. But after the service, Mas depois do culto, deep within me, dentro de mim, this is Sunday, I eu need more. sentia que este domingo Then I'll go to another church eu ia para um outro culto. for more. Para mais. And so that after another E church, às vezes, depois de uma igreja, like the preach, parece que a mensagem there's que another hunger in me. começou a criar uma fome em mim. I will come home Então eu voltava para and casa I'll be e praying alone começava a orar sozinho. until I get Até going. que eu me sentisse When within me dentro de mim is this satisfaction. aquela satisfação. When you are hungry for Quando Him, tu tens fome, you get closer to tu Him, te aproxima. and nothing can stop Him. Nada pode te You parar. know why you are giving Sabe por excuses? que das desculpas? You're not hungry Não now. estás com fome o suficiente. That's why you are giving Por excuses. que toda hora das Ah, desculpas? this is too cold. Ah, está muito Quando eu come to frio. Russia, Quando you eu tell me vinha that já it's você cold. não disseram que estava frio? Amém. Oh, I have a lot of babies. Ah, eu tenho muitas School felicidades. is A difficult. escola é difícil. Oh, my friend Oh, meu disappointed me. amigo me Oh, desapontou. I have broken heart. Oh, me partiu o coração. You're not hungry. Não estás com fome. Não estás com fome. Because spiritually, Porque espírito, when you are hungry, tens fome. this stuff, see, when the tear is Quando a contested, força ela está com you sede, dare not stand his way. tu não vais no caminho Because dela. at that point, Se naquele momento either he gets ou water. ela encontra água, ele não consegue. Então tem que encontrar a água. Early will I see. Cedo te buscarei. Why? Por quê? Because I am hungry and thirsty. Now read the verse 2 before I move on. Leia o versículo 2 antes que eu continue. Para ver a tua fortaleza To see your To fortune. see your power and your glory. So Para ver o teu poder e a tua glória. it pushes me to seek Him. Leva a buscar a Deus. Busco a He said, Deus. I will see Eu vejo o poder and His e glory. a glória. So when I seek Him, Então, quando eu His busco glory a sua glória, overshadows my life. ela entra em minha vida. So the more I hunger Então, for Him, quanto mais eu tenho the more I fome seek dele, Him. mais eu lhe The more busco. I seek E Him, quanto mais eu lhe the more busco, I know Him. mais eu lhe conheço. The more I know Him, Quanto mais eu lhe the conheço, more I walk in His mais eu power. ando no seu The poder. more I walk in His Quanto power, mais eu ando no seu the poder, more I enjoy His mais presence and eu His glory. aproveito a sua presença e a sua It all glória. begins E tudo when começa I'm hunger com for uma Him. fome. May God Amém. set my hunger in E you. uma fome em mim. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. I want to repeat Eu this. quero repetir. If I say I want to be hungry Se for eu God, digo que eu quero ter fome then I por want Deus, to know Him more. eu quero Number one. conhecer o mais, If I número want to um. know Him more, Então significa que eu quero conhecer o number mais. two, I want to become like Him. Número 2, eu quero me tornar como Ele. Number three, I want to be a Número carrier of 3, His eu quero presence. ser alguém que carrega a presença dele. Number four, I want to express Número Him. 4, eu quero expressá-lo. Number five, Número 5, I want to seek His eu face. quero buscar a sua face mais e mais. Hallelujah. Aleluia. Let me read the last scripture and I start Deixa preaching. eu ler Let me. a última escritura e vou começar. Let me read the last scripture and I'll start preaching. Deixa eu ler a última escritura e vou começar a pregar. Amém. Matthew chapter 5 verse 6. Mateus 5, 6. Can you read the Portuguese for me? Pode ler Matthew em 5, português 6. para
We cannot read that is on screen, right? Is that it? Sim, sim, sim. Yes. Let's all read it together. Vamos ler 1, 2, 5, todos 6. juntos. 1, 2, 3. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Now, you see, he said that when you are hungry, Diz que quando tu tens fome, you are blessed. tu és abençoado. Amém. Blessed are those who hunger Bem-aventurados os que têm fome and thirst. e sede. So, just to be hungry spiritually, Ter fome espiritualmente, Bible say you are até blessed. diz que tu és bendito. You know why? Sabe Amém. por quê? Because that hunger Porque aquela fome will lead to God vai te filling you. liderar a Deus te preencher. And when God fills E you, quando Deus te enche, come on, like, então tu te tornas mais como Ele. Tu expressas a glória dele. E tu fazes o que Ele espera que tu faças. so the blessed Então diz bem-aventurados os que têm fome e sede after righteousness, de justiça. hunger to become like Him, A fome para se tornar. hunger to please Him. A fome para agradar a I pray Deus. for some people Eu here oro para alguém aqui que haverá uma to fome please God. para agradar a Deus. Do you know what I said? Ouviram o que eu disse? To Uma please fome God. para agradar a For Deus. righteousness. Para a justiça. For purity. Para a pureza. Amém. I said, I pray. Eu disse, eu oro. Don't be a hunger. I Se said, haja uma blessed, fome, a Bíblia diz bem-aventurados os que têm fome e sede, not after power, não do poder, but to be right with God. mas estar certo com Deus. Amém. They are hungry. Eles estão com fome. Their hunger A fome is deles that I want to be right é with que God. eu quero I estar want to please God. bem com Deus. Eu I want quero to live in agradar a Deus. purity. Eu quero viver I cannot com continue Deus. like this. Eu não posso continuar assim. Amém. Because they of that Se hunger. Deus cria o desejo, a When that fome em ti, hunger is in quando you, aquela fome está em ti, it doesn't mean that sin will not come, ela não significa que o pecado não virá. but you will not fall for sin. Mas tu não cairás no pecado. Amém. It doesn't mean temptation will Não not come, significa que a tentação não virá. but you will not fall for that Mas tu temptation. não cairás naquela tentação. Because there's a hunger Porque in há you uma fome em ti to please God. para agradar a Deus. May the Lord give you that Que o hunger. Senhor te dê aquela fome. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Now, Agora, let me start. deixa-me começar. How do I provoke that hunger? Como é que eu provoco aquela fome? How Como? can that hunger be Como é provoked? que aquela fome pode ser provocada em mim? Number one, we have already said. Número 1, já You dissemos. need to pray Precisa chorar. that God Que Deus shed this hunger in you. cria essa fome em mim. That's the first thing. Essa é a There primeira are coisa. other things Há outras that coisas you will have to que do tu terás que fazer to provoke that. para provocar aquela fome. Physically, Fisicamente, have you been somewhere já estiveste em algum lugar where, no, it's not that you are hungry, não é porque estiveste com but fome, the smell of a food mas o cheiro da comida can provoke pode hunger. provocar fome em ti. Just the smell. Só o cheiro. Pode Did ser you say? Amém. Vocês são anjos. When you go to a place, Onde vocês vão para um lugar, it's not like you are really não hungry, estão com fome, but the smell coming mas from o that place, cheiro a vir daquele lugar you begin to salivate. começam a salivar. Amém. Because the smell of the food Porque o cheiro da comida has provoked something in you. provocou algo em ti. And you should not make a mistake. E não deve cometer um Ask erro. me if you eat. Se te perguntar se vais comer. Amém. Because something has been said. Porque algo já foi provocado em In ti. the same way, Do spiritually. mesmo jeito, Yes, we espiritualmente. pray for God to Sim, nós oramos para que But there are Deus certain nos things provoque. that provoke Mas tem certas coisas que provocam a desire. o desejo. Number one, Número 1, Philippians chapter 3. Filipenses 3. I'll move faster here. Vamos mover rapidamente. Philippians chapter 3, verse 10. Filipenses 3, 13. Philippians 3:13. Filipenses 3. Paulo falava. Say, brethren, Ele dizia, I irmão, count myself não penso que eu not to have já apprehended. o tenha alcançado. Let's stop it. Vamos parar aqui. Paul, Paulo, you know who is Paul? sabem quem é I'm not Paulo? talking about me. Não estou I'm falando talking de about mim, Paul, the estou falando de writer Paulo, of escritor. the book of Philippians. Dos livros de And Filipenses. in the New Testament, No Novo he wrote most Testamento, of the books. ele escreveu o maior número de And now livros. Paul writing to the church in E Paulo Philippi, escreveu a igreja em Filipenses he said that e dizia, I am not yet rich, ainda não sou rico,
one book in the Bible. Você escreve livro na Bíblia. And when you hear your voice in Só Angola, ouvir Mozambique, tua voz em Moçambique. I have written a book. Eu escrevi livro. Maybe there's a book in the Bible called Ecclesiastes chapter 1. Talvez tenha livro na Bíblia chamado Eclesiastes capítulo 1. How will you feel? Como é que vais te sentir? Because your name Porque teu is in nome the Bible. está na Bíblia. I've written Ecclesiastes. Escreveste Eclesiastes. Now Paul Então Paulo had written havia escrito text of the New Testament. a maior parte dos livros do Novo And then he Testamento. said, E ele disse, I have not read. ainda não cheguei. He has raised people. Ele Timothy, levantou pessoas Aristarchus, fortes. Dimas, Dimas. raised a lot of people. Ele levantou muitas So pessoas. Paul is saying that Mas Paulo dizia, I'm not there yet. ainda não estou lá. No, if you want to provoke a E se desire, tu queres provocar desejo, you have to get to a point tu tens que chegar a ponto where you know that onde tu sabes you are not there yet. que ainda não estás lá. Amém. I am not rich. Ainda não cheguei. I have not gotten it. Ainda não cheguei. Amém. Because the moment you think you are Porque rich, no momento em que tu achas que já estás acabado, estás estagnado. to Paul, Então Paulo, this is a man who's, how do you say, esse é emperors um with you people. que ele curava as This is a man pessoas. who will speak and the people will walk. Essa é uma pessoa que falava, He says, eles andavam. when I said, I have not Ele apprehended yet. disse, eu já não tenho alcançado. I am not there yet. Eu ainda não estou lá. Now, if you know you are not there, Se tu sabes que ainda não then it will alcançaste, there's something in you isso vai provocar to a go for more. para ir e desejar mais. Amém. So one thing that provokes Então, a algo que desire provoca o in desejo us em nós is not to be satisfied with where we are. é estar insatisfeito com onde nós estamos. But you yourself, where are you? Onde é que tu estás? If Paul is saying that he has not Se reached, Paulo diz que ele ainda não someone alcançou o must have alvo, started churches, alguém que estabeleceu raised people, que levantou written pessoas, scriptures in the escreveu Bible, palavra na healed the Bíblia, sick. curou os doentes. He said, I'm not reached. Ele diz que eu ainda não alcancei o alvo. Tu, If you are not using the rules for yourself. ainda não começaste nem o grupo de casa, So look a at célula. one thing that will make you desire is to get to a point and say that, oh, I am not satisfied with my Christian life. Eu não estou satisfeito com I'm not satisfied with the way I'm living my Eu life. estou satisfeito com como eu estou vivendo. I'm not satisfied with my prayer Eu life. estou satisfeito com a minha vida de oração. I'm not satisfied with the way I'm Eu sleeping não around. estou satisfeito com como eu durmo na There minha has to be that dissatisfaction within you. aquela dissatisfação dentro de ti. This is not my E life. isso não é I am minha better vida. than Eu this. sou melhor que isso. I am better than Eu this. sou melhor que I isso. can be like Eu this. não posso ser assim. This is not where I have to Isso be. não é onde eu devo You estar. have to get to that Tu point. quer chegar naquele When you know ponto that, onde no, tu no, sabes no, que no, não, no. It's não, not não, me. não. I Eu cannot sou be eu, like não this. posso ser, eu I não can't posso continue like Eu this. não posso continuar assim. You understand what I'm talking about? Tu entende o que eu estou a dizer? Get to that point. Chega naquele ponto. Because if you don't get to Porque that se tu point, não chegas neste when you are ponto, dissatisfied quando tu estás with certain things in your com life, certas coisas na tua vida, no hunger will come. a fome não virá. But when you are Mas tired, quando tu estás cansado, imagina, continuas a errar. A mesma coisa, continuas a cometer o mesmo until erro. you get to that Até point, que tu chegas naquele ponto when you are dissatisfied, onde estás you insatisfeito. keep doing it. Tu continuas a fazer. But when you get to I am Mas tired, quando tu dizes eu estou cansado, continue. eu não posso continuar you know assim. what happens? Sabe o que It acontece? provokes a hunger. Provoca uma Because fome. now that you are tired, Agora que estás and you can't cansado, continue like tu não this, podes continuar you assim. need God Tu precisas to help you para te to ajudar. overcome. Para And vencer. I want to draw you Isso vai te chamar closer mais to próximo. God. That's the satisfaction. Então, essa insatisfação Create a desire for é God. um desejo por Deus. It creates a need for God. Uma necessidade de And it Deus. draws you to pray. E te It puxa draws a you orar. to change. Te puxa a And when you igreja. come as they Quando preach, tu vês o as you pray, enquanto tu you oras, receive strength. tu recebes Receive força, grace. recebes And graça, then you overcome. tu vences. And now you E say, agora tu the dizes, things I used to as do, coisas que eu fazia, I do them no more. Amém. But it started with a dissatisfaction. com uma insatisfação. When you accept this as it is, Quando tu aceitas as coisas como elas são, not any desire. não haverá desejo. I'm going to pray a prayer. Eu vou fazer uma If oração. you don't say E amen, mesmo se não disseres I'll amém, say amen. eu direi amém. Amém. E irá funcionar. Amém. A minha oração
some of Deus you vai fazer alguns de vocês dissatisfied insatisfeitos with certain things in com your life. certas coisas em vossas vidas. Amém. God will make you Deus vai nos fazer insatisfeitos. You get your promise. Tu vai chegar num ponto e vai dizer, não, I don't like this. eu não gosto disso. So when you get to that point, Quando tu chegas naquele ponto, you trust in such te puxa para mais and then perto. God strengthens you. E Deus te fortifica. Amém. Então tu vences. May God help that E person. Deus ajuda. I said, may God help that person. Deus ajuda aquela In the pessoa. name of Em Jesus. nome de Jesus. Ooh, number 2. Número 2. So one, I said you pray Eu to digo stir hoje, up that hunger. para Number criar 2, aquela fome. you have to Número be 2. dissatisfied Tu queres estar with your insatisfeito present condition. com a tua condição Don't presente. accept where you are. Não aceita onde tu estás. Don't accept it. Não aceita. Amém. Don't accept Não it. aceita. Don't accept Não it. aceita. Amém. Say, brethren, I can't know myself to have apprehended. Eu mesmo não me. But one thing I do, Não tem sentido a fazer. I forget about the past. Esqueça-me das coisas passadas. Forget about the past. Esqueça-se das coisas que ficaram para Forget trás. about it. Esqueça. Yes, God use you. Sim, Deus Some usou. of us, the way we say, Alguns de nós como you dizemos. don't know me. Ah, você não me conhece? God used to open my eyes. Meu Deus abria meus I olhos. used to preach. Eu pregava. I used to do this. Eu fazia isso. Not of today. E hoje You used to do it. fazias. Why are you not doing it? Por que não estás a fazer? Thank God for that. Oh, glória a Deus por isso. But let it go Mas so that you can embrace e abraça what God has for o you. que Deus tem para ti. Forget about what He has Então done. esquece o que é And desire for more. desejo Number mais. 3, quickly. Número 3, de forma rápida. Believe that there is more in God. Creia que é mais em Deus. For you to Amém. desire. Para desejar. Understand that there's more in God. Creia que é mais em Deus. Whichever level you are, there's A another qualquer level. nível que tu estás, há outro nível. I repeat, whichever level you are, A qualquer nível que tu there is estejas, another level. há ainda outro nível. There is more in Tem God. mais em Deus. God can do more with Deus you. pode fazer mais contigo. God can do more through you. Deus pode fazer mais por ti. Are you hearing Tu me? estás a me I escutar. said, God Eu disse, can do Deus more with pode you fazer mais contigo. More for you. Mais para ti. and more through Mais you. por meio de ti. There is more in Há God. mais em Deus. Desire for more. Desejo. Don't settle for this Não level. descanse There is more in God. 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 There is more. Mais. If you are praying for 30 minutes, you can pray for 1 Tu hour. olhas por 30 minutos, tu pode orar por If you uma can hora. see, you can see more. Se tu podes ver, tu podes ver mais. There is more. Há When you mais. understand that there is more, Quando tu entendes que há mais, you will desire. então tu desejarás a Ele. Now, because of time, Mas por causa there's do a tempo, part I need to touch. tem uma parte que eu preciso tocar. Because I'm going to give you 6 of them. Eu But quero avisar let seis, me mas conclude with this. deixa-me concluir com How isso. do I respond Como é que eu respondo to the hunger? à fome? And it's also the signs É também um sinal that shows that you are que hungry. mostra que estás com fome. Now, Psalm 42, verse 7. Salmos 42, mais uma vez. Concluding with that. Vou concluir com isso. Said, as the deer panted for water, Uma coisa anseia por água. so my soul A minha alma longeth after thee. tem sede de ti. Now look at verse 2. E olha o versículo Said, 2. when When I appear eu me in apresentarei your presence. na tua So presença. when you are hungry for Quando God, tens fome por Deus, it pushes you to ela the te presence of puxa a God. presença de Deus. So when will I appear? Quando When you are aparecerei, hungry for quando God, tens fome it por draws you Deus, closer to God. chama para mais próximo de Deus. So as the sign that you are Um hungry sinal de fome is that you come to é church. que tu veja a It igreja. means you spend time with God at home. Tens tempo com Deus. You have a prayer Tu life. tens uma vida de oração. When you are hungry, Quando tu it tens draws fome, you. te puxa. Anytime you see Sempre que tu that vês you are drawing away from God, estás a se distanciar that your hunger is going down. a tua fome está And you baixando. begin to pray that God, stir up my hunger for you. Cria uma fome. But when you are hungry, Porque quando tu it draws you closer to puxa God. para mais próximo de Deus. And when it draws you closer to God, Puxa para mais próximo de when Deus. you pray, Tu you oras. have a prayer life. Tu tens uma vida de Number 2, you oração. study the word. Dois, a palavra. So the sign that you are hungry Então o sinal que tu tens and the fome response to the e a hunger resposta para essa fome is that it takes me é closer que to te God. puxa para mais próximo It de Deus. causes me to pray. Faz com que tu It ores. causes me to study the Faz com word. que estudes a palavra. It causes me to have a fasting Faz life. com que tu jejues. Amém. That is a sign that you are hungry. Esse é um sinal de And that is a Deus. response. E essa é uma Let's talk resposta. about the prayer life. Eu Next queria time falar I'll da teach you. oração, mas Because if I say I have a eu prayer life, porque
say Tem que haver this. uma How do you? Then you can increase it with time. Depois pode But aumentar. there has to be a Tem duration. que haver uma... There has to be a place. Tem que haver um lugar. In your room, you go pray. Or on your bed. Or wherever. Onde quer que seja. There has to be internet. Tem que ter And there has to be a long hours Tem of que prayer. haver horas longas de oração. So, why I say when you are hungry, Quando it draws you closer to God. And it draws you closer to God, you have a prayer life. You have a word steady life. You study the word of Tu God. estudas a palavra de Deus. You desire for Tu the word. desejas a palavra. You are hungry for the Tu word. tens fome para a palavra. You Oh, wake up Jesus. and then Tu levantas it e is very strange é for muito me. estranho para mim. And so I can share Para that. terminar, então, It is posso very strange for me vencer. when a believer, É muito estranho para you mim. can wake up in the morning, Acorda de manhã, brush your teeth, dress, escova, lava, faz maquiagem and leave your hostel. e depois sai do teu Or your apartamento apartment. ou do apartamento Without sem God. passar tempo com Deus. There's no God. Fome totalmente. And you can leave your hostel, go to Sai school, do teu come back, faz as coisas. and you're forgetting to pray. Esquece de You're orar. forgetting to study the word. Estudar a palavra. There's something wrong. Algo de errado. You know? Sabe? When you don't feel like eating, Quando tu não tens vontade de when you lose appetite, quando tu perdes apetite, medically speaking, medicamente what falando, does it mean? You are sick. medicinalmente estás doente. Do you know that? Sabem disso? When you lose appetite, Quando tu perdes apetite, when you lack manka, quando tu gostas de and all of a e sudden, de repente you don't have appetite for não tens manka. apetite para comer You don't feel chuma, like eating. não queres comer fungo, It is your sick. significa que estás com Go fome. for checkup. Vai ao médico. The same thing. A mesma coisa. Spiritually. Espiritualmente, You don't feel like praying. não tens vontade de You orar. don't feel like reading the Não Bible. tens vontade de ler a You don't feel Bíblia. like coming to Não tens church. vontade de ir à You igreja. don't want to do anything Não with queres God. fazer nada com Deus. You are spiritually sick. Estás espiritualmente doente. And what is the answer? E qual é a resposta? Hunger. Fome. And you begin to pray. E começas a orar. Lord, stir up your belly. Senhor, cria uma fome em mim. Because when you are hungry, Porque quando tens fome, even if it is 15 minutes, mesmo que sejam 15 you minutos, spend time with God. vais investir tempo In com prayer. É uma oração. In É worship. adoração. You know when you are hungry, Quando tens you are hungry fome, for God. tu tens Worship fome. become your A lifestyle. oração vira teu estilo de vida. Now, when you are worshiping, that's when you are looking at your time. You are Quando thinking about what you are going to estás a eat. orar, é quando estás a pensar no que vais comer. Não estás com Because fome. hunger Porque provokes a fome worship life. provoca uma A vida de prayer life. oração, uma vida de A oração, study of the word. uma vida de estudo da palavra. Step Oh, up que hunger in Deus us. provoque a fome em nós. Make us step up hunger in Deus us. provoque a fome em nós. But it will keep you to His Porque word. vai te manter perto dele. You will love His Você word. vai amar a palavra dele. You will desire Você vai for it. desejar mais de And for oração fasting. e do jejum. Now, the last thing A última coisa que eu vou is dizer that when you are hungry for é God, quando tens fome de you Deus. give up Tu everything. desistes de tudo. God said the one thing I do. Paulo diz que uma coisa eu faço, eu me esqueço do passado. The same Philippians. E vemos aos Filipenses. Let me read that scripture. Deixa eu Write ler it down, then I essa close. escrevam e eu vou I fechar. want to show you something that I Quero vos close. mostrar algo. 2 minutes more. Tenho mais 2 minutos. Philippians Filipenses chapter 3, 3, 7 to 8. 7 a 8. Philippians 3, 7 to 8. Filipenses 3, 7 a When you're 8. hungry for God, Quando tu tens fome por give up Deus, everything for tu God. desistes de tudo por Paul Deus. said, Paulo disse, all the things that are gain to me, todas as coisas que são ganhas para mim, as refleti como perda para Cristo. he said, those things that I Diz gain to porque eu me I count apegava, them as foolishness. eu conto como tolice. When you are hungry for Quando God, tens fome por Deus, you let go of tu certain things. deixas ir algumas coisas. Did you hear what I said? Tu When entendeste you are quando hungry for quando God, tens fome de Deus, things that will algumas make you coisas draw closer to God. que te faziam com que não te You let them aproximasse go. de Deus, tu deixas ir. You let them go. Tu deixas ir. You let them go. Eu disse, tu deixas You ir. can be hungry for God and Não keep pode certain ter things fome from de you. Deus e permanecer com certas coisas. No, sometimes some relationships has to Alguns de go. você, algumas relações têm que ir. Amém. God bless you. Sometimes a relationship has to go. Às vezes, algumas relações têm que Because ir. you are hungry for God, you know Porque that você this tem relationship Deus is sabe affecting your walk with God. afetar a vossa caminhada com Deus. No, you are right. Sabe, estão calmos, gosto. When we talk about that one, Quando you are falamos right. disso, vocês ficam But Paul calmos. said, I count everything Paulo lost disse, eu conto tudo como so perda. that I will know Him. Para que
leem. Even sometimes you spend on social media. Algum tempo que vocês passam na rede Some things you watch. algumas coisas que vocês You let go of them. vocês deixam ir. You can be hungry for God. Pode ter And be watching pornography. Estava assistindo You are sick. pornografia. Você está And doente. spiritually. Eu disse espiritualmente. Você está doente. You let go. Deixas ir. Amém. When you are hungry for Quando God, tens fome por you Deus, let go of você certain things. deixas ir certas coisas. Those are the things that were As important to coisas you. que eram importantes Because para of mim, God. por causa de Deus, eu aceitei como perda. When you are hungry for Quando God, tens you fome, let go. tu deixas ir. Certain books, Alguns certain livros, relationships, algumas certain relações, things you watch, algumas coisas que certain things that you keep algumas doing. coisas que tu te apegas a elas. Sometimes, Algumas vezes, because you are hungry for God, tens fome de Deus, even your appetite will change. mesmo a tua apetite. Because like this week we were fasting. Essa semana nós estamos a jejuar. Some of you didn't fast. Alguns de vocês não jejuaram. You can't let go of food. Não deixam ir nem a comida. Just for 5 hours. Só 45 So horas. you let go Então deixam ir. of that which is carnal. Aquilo que é valioso. Let it go. Deixem ir. The last one. O outro. Next time I come, I'll take because A I'm lost. próxima vez que eu I had to vier, go deeper with all these eu things. tinha que ir mais fundo. Like when I'm not sure. Não gosto de pregar. And the last part, A última parte. when you're hungry for Quando God, estão com fome de Deus, you identify with the right people. se identificam com as pessoas certas. Because that's an iron sharpeneth iron. Porque diz que o ferro afira o ferro. When you are hungry for God, Mas vocês têm you look for people who are hungry for God. procuram pessoas que têm fome. And you identify with Se them. identificam com And elas. that keeps you on fire. Isso os mantém em fogo. What has fire got to do with water? Porque fogo tem a ver com água. You can be on fire for Você não God. pode estar com fogo. And your friends are on water for God. Estão em água. So when you're on fire for Então, God, quando vocês estão em fogo you para look for Deus, people on fire. procura pessoas People que who love God. Deus, pessoas que People are amam also Deus. desiring for God. Também desejam People want to Deus. know God more. Também querem conhecer And Deus. you identify with them. Se identificam com elas. It keeps you on Isso fire. te mantém It keeps you hungry. ardendo, com fome. But you, your friend, Mas você é teu amigo. will lead you to do certain Te things. lidera a fazer coisas. Your friend said, let's go to Teu God. amigo é o clube. And then you follow. E você segue. When you're on fire, you choose your friends. Você escolhe os teus amigos. Amém. You choose people who will help you to be on fire more. Vão te ajudar a ter mais fogo. You come to a church like Você this, vai a uma igreja. where after the service, E depois do you culto, feel more hungry for tem God. mais fome de Deus. Amém. May God help us. E Deus nos ajude. Can you be on your feet? Podemos nos levantar. You want to pray for yourself. Queres orar pelo The Lord, keep me hungry for you. Senhor, mantenha-me. Keep me hungry for you. Mantenha-me. Give me a hunger for you, Lord. A hunger for prayer. A hunger for the word. A hunger to please you. Para te agradar. Pray that prayer for Faça yourself. oração. I want to hear you pray. Eu quero te ouvir. The Lord, give me a hunger. Senhor, dá-me fome. Give me a hunger, Lord. Help me, Lord. Create in me Cria em mim a hunger for you. A desire for you. Ibadosha ya takaya.
For you, Lord. God is stirring up among us. People's like this morning. Some of you after the service, you will notice it. And hunger to pray. You used to wake up in the night. You used to wake up early to pray. And now you don't do it. God is stirring up that hunger now. God is stirring up hunger. There were things that used to excite you in God. It doesn't excite you any longer. God is stirring it up. Certain songs, when you used to sing those songs, and they excite you. Those songs don't excite you again. God is stirring up that hunger. You need to desire for purity. You never compromise. But now loosen your compromise. God is stirring up that hunger for purity. God is stirring up that hunger. That hunger for him. He's stirring it up. He's stirring it up. He's stirring it up. He's stirring it up. Some things you used to do, but you are stopped doing them. God is stirring it up. You go back to the place of prayer. You hunger for the word. You hunger for the word. You hunger for the word. You will let go of certain things. You will identify with the right people. Can you put your hand on your chest as I pray for you? And if I pray for you, if you are here, you have not given your life to Christ. In other words, you have not accepted him as your Lord and personal Savior. How do we do that? With the mouth we confess, and with the heart we believe unto salvation. So if you are here, you have never done that, wherever you are standing, I want you to pray this prayer after me. Lord Jesus. Because if you have not done that, you can't be hungry for God. You first need to come to him before you can be hungry for him. So if you are here, you have not given your life to Christ. Maybe you come to church, but you are not confessed with your mouth. Do this with me now. Lord Jesus, I thank you that you died on the cross for my sake. Forgive me of my sins. Write my name in the book of life. I accept you this day as my Lord. Come into my life. Help me to hunger for you and to grow in you. In Jesus' name. Amen. If you pray that prayer, then you are saved. After the service, you can see the ecclesia and talk to him. Now, I want to pray for the second group of people. Your hand is still on your heart. You used to do certain things for God. You used to pray. You used to study. You used to evangelize. There were certain things you used to do. And these things, you have lost the interest. You can raise your hand. You don't need to come forward. I want to pray with you. There are certain things you used to love worship. And these days, it's not the same. I want to pray with you. And God will stir that in you again. And you will see what God will do. You want to God, I want to do this. I want to begin to do this. Lord, I pray for these ones. Help them, Lord. Help them, Lord. Stand up. The hunger in them. Hunger to do the things they used to do. Stand it, Lord. Stand it up, Lord. Stand it up, Lord. Stand it up, Lord. I pray for everyone here today. The Lord stand up and hunger in us. A hunger to do more for you. A hunger for purity.
Amen. Can you put your hands together unto Jesus? Vamos orar e agradecer a Deus pela vida do nosso bispo Paulo. Vamos pedir com que Deus possa preenchê-lo, com que Deus possa regá-lo no nome de Jesus. Ore pela vida dele e abençoe a vida dele. Aí nós oramos, Senhor, pelo nosso bispo, oramos pelo nosso Pai. E nós pedimos com que o Senhor possa preenchê-lo, com que o Senhor possa encher da sua graça, com que o Senhor possa encher da sua vida. Pegou para nós que há mais de ti, que o Senhor possa dar mais de ti para ele, Senhor. Que assim como ele nos pegou, o Senhor possa regá-lo, Pai amado. Obrigada pelas suas obrigada pelas suas filhas, obrigada, família, pelos seus negócios, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, obrigada por usar o seu convidado. Enquanto o Pai Santo, o Senhor nos abençoe, continua abençoando a ele, enquanto nós colhemos frutos, ele nos olha muitas vezes mais, no nome santo, no sangue de Jesus, nos agradecemos, Senhor. Amém. 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 Podemos nos assentar, estamos prestes a terminar. Então, vou pedir de forma breve, enquanto projetam o número do telefone. Quem nos visitar pela primeira vez pode levantar a mão. Quem nos visitar pela primeira vez. Esse é o protocolo para me ajudar. Quem nos visitar pela primeira vez, nome, escola, quem convidou. Boa tarde a todos. Boa tarde. Chamo-me Ana. Olá! Eu estou aqui há quase 5 meses. A minha universidade é a Sanquina, aí perto do metrô Salvador Caio, e quem me convidou foi o irmão Pedro. Amém! Boa tarde. Eu chamo-me Naita. Olá, Naita. Quem convidou? Domingos. Sim. Onde estudas? Que hora que para ver sem universidade. Muito obrigada. Quem mais amigos que está pela primeira vez? Meu nome é Win. Olá, Win. Olá a todos. E sou estudante da Universidade de Amizade dos Povos e estou aqui a convite da Thaís. Chamo-me Teresa. Olá, Teresa. Amém. Eu sou estudante da UDM e quem me convidou foi aí. Amém. Então, vou pedir com que o protocolo venha com o bolo. Enquanto isso, este é o momento de ofertas. Quem tiver dinheiro em mão pode levantar a mão. A Bíblia em Malaquias capítulo 3, no seu versículo 10, diz que nós devemos trazer o nosso dízimo à casa dos tesouros. E depois nós devemos provar ao Senhor para ver se o Senhor não fará com que caiam bênçãos sobre nós, de modo que nós não possamos conter. Então eu quero te encorajar, irmão, sejam 5 rublos, sejam 10 rublos, sejam 20, coloca como uma semente e creia que Deus vai multiplicar. Amém? Então, se for 0,75 centavos que tens, envia, diz Deus uma semente. E uma semente de manga não dá uma manga, mas dá muitas mangas continuamente. Amém? Então, quem tiver dinheiro, irmão, levanta a mão. Enquanto isso, os aniversariantes do mês de fevereiro podem se aproximar de forma muito breve. Então, completaste anos em fevereiro, se aproxima rapidamente. O culto tem que terminar. Quem completou anos em fevereiro, se aproxima. Amém. Amém.
depois, ao término do culto, por favor, hoje é mesmo de coração. Carreguem os casacos, por favor, de verdade, em 3 minutos. Carreguem os casacos e vão para baixo, vão conversar embaixo. Amém? Amém. Mas antes disso, vamos tirar uma compaixão, depois carreguem os casacos e vão para baixo. Amém. Aleluia.